O senhor assume a Fiesp, pelo menos o senhor é eleito para a Fiesp, num momento em que o Brasil começa a enfrentar esse tarifaço. Digo eleito porque o senhor só assume de fato em janeiro, mas a eleição nesta segunda-feira, às vésperas de um tarifaço do governo Trump. Qual deve ser o papel da Fiesp neste momento, no seu entendimento, e de que forma o senhor pretende se envolver nessa discussão? Bom, na verdade, o que eu pretendo fazer, que a Fiesp, como você falou, estaria assumindo a partir do ano que vem só, e nós temos uma certa urgência para essas providências do tarifaço. Então, eu espero e vou fazer todo o esforço como presidente eleito que a Fiesp se envolva e ajude as empresas de todas as formas, apoiando a diplomacia oficial, apoiando todos aqueles que estiverem envolvidos no tema, para tirar essa alta tarifa de 50%, que acabaram ficando em cima de 56% dos produtos que são exportados para os Estados Unidos. A grande preocupação é que grande parte desses que estão taxados em 50% são setores com predominância de pequenas e médias empresas, que têm mais dificuldade deles próprios se, vamos dizer, resolverem com seus parceiros americanos e tal. Como nós assistimos, 44% de setores importantes, graças a Deus, conseguiram resolver, graças ao trabalho deles, empresas brasileiras, junto com as empresas americanas e setores que haviam prioridade nos Estados Unidos, enfim. O problema diminuiu, mas não ficou resolvido, pelo contrário. Temos aí um desafio muito grande e tudo que puder ser feito para ajudar a solucionar, nós vamos estar à disposição. E o senhor vai se colocar, por exemplo, como uma pessoa para tentar intermediar diretamente com os Estados Unidos algum acordo nesse sentido? Até porque eu pergunto o seguinte: teve ação direto de empresários que bateram a porta lá do governo americano, um caso notável do senhor da Embraer. O senhor pretende fazer isso? Eu vou estar à disposição, embora o meu mandato inicie a partir de 1º de janeiro, como você bem falou, do ano que vem, eu vou estar à disposição dos setores produtivos. Momento que for possível que eu tenha um papel e ajude a solucionar esse problema, ou até encontrarmos caminhos alternativos, eu vou estar à inteira disposição. Mas para o ano que vem eu pretendo fazer um trabalho de forma permanente, que eu vou chamar de diplomacia empresarial. Nós não podemos esperar, vamos dizer, as situações já críticas para correr atrás dos nossos parceiros e correr atrás dos governos, como está acontecendo agora. Nós temos que nos isolar das tempestades políticas. A economia, os negócios não combinam com brigas e confusões. Negócios combinam com serenidade, com tranquilidade. E para isso eu pretendo, a partir do ano que vem, organizar de tal forma que a gente tenha essa diplomacia empresarial que vai significar um trabalho permanente de empresas, no caso dos Estados Unidos, que eu pretendo fazer isso com outros mercados também, mas prioritariamente com os Estados Unidos, empresas brasileiras, empresas americanas, a Fiesp ajudar que esse entrosamento, que esse trabalho, que esse acompanhamento, identificando mercados, identificando dificuldades recíprocas, ajudando nos contatos com os dois governos, de forma que, de maneira permanente, a gente possa ter essa blindagem nos negócios, de forma que, tanto para as empresas brasileiras como para as empresas americanas, deem um bom resultado em aumentar compras, vendas, investimentos, enfim. Então, pretendo fazer isso. E, nesse sentido, um dos nossos conselhos, que é o Conselho de Relações Internacionais, eu farei esse conselho global e o presidente desse conselho será o embaixador Roberto Azevedo, que foi o ex-presidente da OMC. Aqui eu estou te dando uma novidade que não foi divulgado ainda por ninguém. O embaixador, ele mora em Nova York e nós faremos, com o apoio dele, ele presidindo o Conselho de Relações Internacionais e compondo esse conselho com as melhores cabeças, estando essas cabeças no Brasil, em São Paulo, fora, ou em outros estados, ou em outros países, nós vamos compor esse conselho
que tenha uma visão global e que realmente faça com que a Fiesp pratique a diplomacia empresarial e ajude a não termos situações onde os setores produtivos possam ser afetados devido a questões que não têm nada a ver com a vida das empresas, do emprego, das relações dos países. A Fiesp erra ou demora em procurar diretamente os Estados Unidos neste momento? Sabe que a Fiesp, nesse momento, não quero falar em nome da Fiesp, porque na verdade a Fiesp tem seu presidente, tem sua diretoria e cabe a ele tomar as decisões, as iniciativas. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, aí sim, eu vou estar à disposição para falar em nome da Fiesp. Agora, como trabalhar aí nessa diplomacia e, ao mesmo tempo, também fazer um trabalho de união, porque é um exercício que exige união, de trabalho de empresário, trabalho com o governo, trabalho com entes, né, públicos e privados. Como trabalhar, por exemplo, com o presidente Lula para amenizar uma situação como essa do tarifaço, já que isso pede essa união e, ao mesmo tempo, a gente sabe que o senhor e o presidente Lula sempre foram adversários no campo político. É possível? De que forma? Você sabe que, nesse momento, eu não tenho nenhuma ligação política partidária. E assumindo a Fiesp a partir do ano que vem, naturalmente, eu sempre vou respeitar os governantes que estiverem nos seus cargos. O presidente da Fiesp, ele tem que ter um relacionamento com o presidente, governadores, ministros, prefeitos, deputados, senadores, independente de partidos e sempre visando o interesse do país. Quando os políticos ou os governantes estiverem certos, a Fiesp deve apoiar e aplaudir. Quando estiverem errados, e quando eu falo errado, é errado no sentido de não estarem agindo da melhor forma para o Brasil, os interesses da nação brasileira. A Fiesp deve ter independência e tomar as providências e ter as reações necessárias. Então, o relacionamento vai ser dessa forma. Mas você tem razão que nessa questão da relação com os países é muito importante não só esta relação entre as empresas e esta chamada diplomacia empresarial, que ela vai auxiliar a relação diplomática entre os países, e especialmente na questão dos negócios. Mas é fundamental que se faça as opções corretas. Na minha opinião, o governo brasileiro, nesse momento, fez certas opções que não foram convenientes ao Brasil. No momento em que o governo brasileiro permite navios iranianos atracarem no Porto do Rio de Janeiro. Não sei para que o vice-presidente do Brasil esteve na posse do presidente do Irã. Também não entendi muito do presidente Lula estar na Praça Vermelha por comemorações do Dia da Vitória. E depois de tudo isso, ainda numa reunião dos BRICS, o presidente do Lula discursar pela desdolarização, ou seja, todos esses gestos, todas essas ações, elas provocam nosso principal cliente de manufaturas, que é os Estados Unidos. Eu não entendo que seja uma boa política nós provocarmos, nós não estamos bem com os Estados Unidos, por várias razões, não é? Os Estados Unidos são os maiores investidores, as empresas americanas são os maiores investidores no Brasil. Nós temos 27% do investimento estrangeiro no Brasil acumulado, alguma coisa em torno de 300 bilhões de dólares, que são empresas brasileiras de capital americano. A nossa exportação de manufaturas, o mercado prioritário é os Estados Unidos. As relações do Brasil com os Estados Unidos, elas começaram há 200 anos. Né? Em 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, o primeiro país a reconhecer a independência brasileira do Brasil foi os Estados Unidos, em 1824. Assim como no início do século passado, em 1900, os americanos substituíram os ingleses como um grande parceiro comercial do Brasil. Então, nós temos uma relação com os Estados Unidos histórica, uma relação que vai além dos negócios
e são importantes nos negócios, nos investimentos, na importação, na exportação, mas vai além. Temos uma relação cultural, uma relação de amizade, uma relação de trocas de experiências militares, enfim. Então, eu creio que essa questão, essas opções geopolíticas, elas precisam ser revistas, porque a boa relação com a maior nação do mundo, que representa 22% do PIB mundial, e que nós temos uma história de 200 anos, deve ser preservada e valorizada e, pelo contrário, até feito com que as oportunidades cresçam ainda mais, porque há muito potencial de crescimento nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas qual é a leitura que o senhor faz das medidas adotadas por Donald Trump? Porque, assim, ele vem adotando uma política protecionista e anunciando tarifaços mundo afora. No caso do Brasil, ele incluiu um fator político para impor essas tarifas. O senhor faz uma leitura de que realmente, neste caso, o envolvimento político dentro da discussão é uma forma de ultrapassar e afetar a soberania brasileira? A minha leitura é que os Estados Unidos colocou sobretaxas na maior parte dos países que tinham grandes superávites comerciais, que não é o caso do Brasil, né? E eu acho que o caso do discurso de desdolarização, isto, depois daquela reunião dos BRICS, o Trump declarou e ameaçou taxar em 100% os países que participavam dos BRICS. Então, nós temos que enxergar isso com clareza e tomarmos essa cautela para essa situação se acalmar. O que nos interessa agora não é ficarmos só criticando o passado. Eu estou lembrando dessas coisas, mas para avaliarmos e identificarmos o verdadeiro problema da questão e buscarmos uma solução para ele. É lógico que o que interessa, e eu espero que o presidente Lula tenha sucesso no contato com o presidente Trump, eu espero que os nossos governos se entendam, a nossa diplomacia se entenda. A partir do próximo ano, como já disse, vamos fazer e ajudar que se possa ajudar com uma diplomacia permanente empresarial para ajudar essa integração. Agora, é fundamental que se acalme essa situação e não tenha dúvida que gestos valem por milhões de palavras. Então, melhor do que muitas vezes uma palavra ou outra, são gestos. Nós temos que valorizar. É importante que o presidente Lula trate o assunto com os Estados Unidos, lembrando que se trata de um país parceiro do Brasil. O povo americano gosta do povo brasileiro, o povo brasileiro gosta do povo americano, há uma admiração recíproca e há 200 anos é o nosso relacionamento. Então, nós temos que preservar isso sempre, né? Não podemos deixar que nada afete essa boa relação. E sem considerar que estamos falando da maior nação, o maior PIB mundial e um grande cliente de manufaturas. E interessa ao Brasil vender manufaturas, que agrega valor, que emprega intensivamente, que paga melhores salários. Enfim, é muito melhor do que vender produtos primários. O cliente nosso principal é os Estados Unidos. O que é que deveria ter sido feito que o presidente Lula não fez? Não, eu me referi do que foi feito e que talvez pudesse não ser feito. Não via o caso dos BRICS e pregar desdolarização foi alguma coisa que os americanos e o presidente Trump não gostou, não tenho a menor dúvida. E talvez nós, no lugar dele, também não iríamos gostar, né? E da mesma forma, em relação às relações com o Irã, com a Rússia, eu acho que nós temos que ter relações com todos os países do mundo, mas termos um pouco de cautela o momento, esse momento geopolítico. O Brasil precisa fazer suas opções e ter as suas prioridades e se dar bem com todo mundo, mas ter as suas prioridades. Eu acho que a relação com os Estados Unidos é uma prioridade e espero também que não seja usado para a campanha eleitoral do próximo ano uma crise que esteja prejudicando empregos, empresas no Brasil e um relacionamento com a maior nação do mundo, que isso não seja explorado politicamente com slogans e bandeiras. Eu espero que isso não aconteça, porque as eleições do próximo ano nós devemos deixar para o próximo ano. Agora temos muitos assuntos a serem resolvidos no Brasil.
o Brasil, independente desta questão do tarifaço, das relações internacionais, nós estamos vivendo um momento com déficit público, que provoca juros elevados, com a economia, com a inflação, com pressão inflacionária. Então, nós temos muitos desafios no Brasil que nós precisamos resolver. E acho que quanto mais calma, paz, tranquilidade, entendimento entre as pessoas, nós vamos conseguir um melhor resultado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele terminou sendo muito criticado pelo próprio empresariado aqui no estado, no momento em que ele defendeu inicialmente esse tarifaço de Trump. O governador errou? Olha, eu não vi o Tarcísio defender tarifaço, desculpe, eu desconheço. Até porque ninguém pode defender qualquer medida que possa onerar empresas brasileiras. Eu acho que ninguém achou bom o tarifaço, mas o que nós precisamos é ver as razões para que realmente se evite que aconteça e se resolva o problema. Quer dizer, agora estamos num novo momento, espero que a relação entre os nossos presidentes e os nossos governos, a nossa diplomacia, ajude bastante. As empresas, por outro lado, também ajudam. Veja que alguns setores, através dos seus contrapartes nos Estados Unidos, conseguiram sair, na lista, incluir a lista de exceção, saindo do tarifaço, ficaram com 10%. Agora nós precisamos tratar dos outros, que ainda faltam, e tratar de ter uma boa relação com um país que é um grande cliente, um grande parceiro historicamente. No cenário que está hoje, com o tarifaço de 50%, a gente sabe que pode ter alguma alteração a qualquer minuto, em se tratando das decisões de Donald Trump. O senhor já traça algum cenário, por exemplo, em termos de desemprego, no setor industrial, desemprego, queda de produtividade, o senhor já tem números em relação a isso? A gente viu, o próprio governador Tarcísio, ele chegou a mencionar a possibilidade de perda de 44 mil a 120 mil empregos a menos, né, no estado, e de uma perda de 3 a 7 bilhões na massa salarial. Vocês já fazem alguma projeção? O que acontece é o seguinte, nós exportamos em torno de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. 46% disso, vamos falar em números redondos, ficaram fora do tarifaço. Então, voltaram para os 10%, e significa que, teoricamente, não vai afetar. Dos 40 bilhões de dólares, 20 bilhões ficaram preservados. Dos outros 20 bilhões, aí a grande dúvida é o quanto que vai reduzir devido à tarifa de 50%, ainda com a esperança que a gente consiga reduzir esses 50% na negociação e tudo. Mas supondo que fique do jeito que está, vamos dizer, você pode ter uma situação de cair pela metade ou até mais esses outros 20 bilhões. Então, vamos imaginar que esses outros virem 10. Então, você tem 20 que estão preservados, com 10 que você perdeu, os 40 viram 30. Então, isso significaria uma queda de 10%, de 10 bilhões de dólares, que representa em 40 bilhões uns 25%. Se isto ocorrer desta forma, isso pode representar, em termos de Brasil, eu trabalho muito com números da indústria em geral, né? Em Brasil, uns 100 mil empregos. Não tenha dúvida que seria um choque em torno de 100 mil empregos e afetaria 0,5% do PIB. Isto se acontecer uma queda de 25% do total. Eu repito, 25 de 40 bi dá 10, mas por que vai cair 25? Eu estou considerando que cai 50% os produtos que estão com 50% de imposto. Aqueles que já estão reduzidos iriam permanecer. Agora, o mais importante é tentar essa negociação para retirar esses 50%. Naturalmente, o ideal é de todos os produtos, para que o Brasil não seja penalizado com isso, e encontrar outros caminhos, outras alternativas, para que, caso não seja possível chegar nesse ponto ideal, que se tenha desvio de comércio para outro lado, para outros mercados, enfim. Mas não é fácil você fazer rapidamente, assim, de um dia para o outro, você conseguir alternativa, mas tem que se buscar, né? O governo e o ministro Fernando Haddad têm dito que vai apresentar um plano de socorro, né? Então, logo defina mesmo o tarifaço, a partir do dia 6, que realmente vai ter um plano de socorro.
Na sua avaliação, o que é preciso ter de todo jeito nesse plano e o que não poderia ter de jeito nenhum? Não, eu acho que o primeiro ponto é tentar resolver com os Estados Unidos, com uma, vamos dizer, recuperar e tentar ajustar essas relações dentro do nosso país para tentar eliminar esse tarifaço. Esse é o melhor socorro, é o governo brasileiro ter uma atitude, ter gestos que realmente possam fazer com que os Estados Unidos recue dessa decisão. Permanecendo nessa decisão, o esforço empresarial está tendo e vai ter, mas alguns setores, e principalmente as pequenas e médias empresas que estão mais afetadas até por esses setores que ficaram aí com 50% de imposto, naturalmente elas terão que, tendo uma linha de capital de giro, a custos razoáveis, toda a ajuda que possa ser dada para essas empresas, para que elas tenham tempo até reconduzir, vamos dizer, redirecionar esses produtos a outros mercados, ao consumo interno, enfim, buscarem caminhos que não são fáceis, podem levar à redução de produção, enfim. Então é isso, é meio imprevisível, porque eu não deixaria de ter a esperança ainda de se construir uma relação com os Estados Unidos no curtíssimo prazo, para que a gente saia dessa situação de 50% de imposto sobre alguns produtos que não justificam, entendeu? Não justifica os Estados Unidos manterem essa medida contra nós. Mas tem que ser uma política de subsídio, por exemplo, porque aí a gente volta para uma discussão que é, quando vai para uma política de subsídio, com o cobertor curto, como está com as contas públicas, isso gera novos problemas na economia. Mas nós estamos falando de alguma coisa muito pontual. E estamos falando, para os números brasileiros, nós estamos falando de um socorro para alguns segmentos, para pequenas, médias empresas, se necessário. Quer dizer, se persistir esta alíquota e se empresas não conseguirem, na velocidade necessária, encontrar novos caminhos, naturalmente, o que puder, o próprio ministro da Fazenda está para anunciar alguns apoios. E são apoios pontuais e temporais, temporários, não é nada que represente muito. Mas, considerando o acidente de percurso, e de certa forma, talvez até motivado por atitudes do próprio governo brasileiro, que acabou gerando essa situação, eu acho que não dá para abandonar essas empresas. A Fiesp, na atual gestão, adotou um tom mais ameno em relação à questão dos juros, às críticas sobre juros. Eu quero saber como o senhor quer levar essa discussão sobre a redução de juros no Brasil e o que o senhor acha que dá para ser feito nesse momento. Olha, é que a gente está falando muito assim do momento e eu estou olhando bastante para frente, né? Estou olhando a partir do ano que vem, o que fazer nos próximos 4 anos. Mas o que precisa se fazer agora, antes de discutir os juros, é o déficit público. Tem que reduzir a gastança. Se o governo reduzir as suas despesas, ele permite que seja reduzido a taxa de juros sem ameaça inflacionária e reduz, vamos dizer, a necessidade de captação de mais dinheiro e aumentar mais a bola do endividamento, enfim. Então tem um segredo em tudo isso, que é o governo brasileiro gastar menos. Isso é como uma dona de casa, uma família, que ganha 10 e sempre gasta mais do que os 10. Gasta 20, gasta 15, gasta 25, gasta 12, enfim. Aí não tem jeito, aí sempre vai ter problema naquela família. Então o governo brasileiro precisa se encolher do seu tamanho, encolher suas despesas, fazer tudo para que realmente se tenha superávit, que se possa começar a amortizar a dívida pública, e não como a gente assiste, que sempre nós estamos aí com um déficit primário e nem se fala do déficit nominal, porque quando vai esse ano, por exemplo, com uma dívida de 10 trilhões de reais, que é a dívida aproximada do governo, no momento que você tem uma taxa Selic de 15%, se você ficasse o ano inteiro pagando 15% sobre 10 trilhões, aumentaria a dívida em 1,5 trilhão. Como não vai ser o ano inteiro, enfim, mas certamente vai aumentar a dívida em 1 trilhão de reais. Aí é uma bola de neve que só aumenta para um PIB de 13 trilhões, que é o PIB brasileiro, tem uma dívida de 10 trilhões crescente e a gente não está gerando
superávit primário, ou seja, antes dos juros. Então há necessidade realmente de uma postura diferente dos governos. O senhor falou que trabalha muito com o cenário de 2026. Qual é esse cenário que o senhor está prevendo? Tem algum otimismo? Não, eu digo assim, vamos dizer, a Fiesp, para 2026 a 2029, olhando para frente, o que nós pretendemos fazer? O mundo está num novo momento. Nós estamos vivendo um mundo da inteligência artificial, da internet das coisas. É uma nova indústria, é uma nova formação profissional, é uma nova educação. Todos nós vamos ter que nos reciclar. A mudança pessoal, a mudança na vida das pessoas, a mudança nas famílias, a mudança nas empresas, a mudança nos governos, nós vamos ter que olhar isso para o futuro. E é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer com que a Fiesp, eu dizia, ela praticar a diplomacia empresarial, ela fazer um trabalho nos mercados que ajude as empresas a crescer suas vendas, crescer suas compras, crescer seus investimentos, atrair investimentos para o Brasil e também, internamente, a gente sair desse ambiente hostil de juros altos, de pressão inflacionária, de gastança governamental, enfim, criarmos um cenário propício, um cenário que realmente leve as empresas a investimentos altos de crescimento e acompanhado desse novo momento que você, com a inteligência artificial, você tem uma nova realidade para frente. Então a Fiesp vai ajudar, principalmente a pequena e média empresa, a entrar nessa nova era através do Senai. O Senai é nosso braço de formação profissional. Temos que ter e vamos ter uma programação muito intensa de ajuda à competitividade das empresas brasileiras e da modernidade das empresas brasileiras. E também uma formação profissional para que a gente tenha esses novos profissionais, essa nova formação, essa visão de modernidade a partir do ano que vem. E, paralelo a isso, através do SESI, vamos fazer com que as nossas escolas não sejam as melhores da cidade de Jundiaí, de São José dos Campos ou de Ribeirão Preto, mas sim escolas que tenham referências globais, as melhores referências do mundo, e sempre com implantação da tecnologia mais moderna e tal. Então temos um desafio aí, e que é bastante grande, de trazer, vamos dizer, para o Brasil, trazer para as nossas empresas, para a nossa mão de obra, essa nova era que já existe, já está acontecendo, e muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo e nossa energia com todos os assuntos e fugindo desse futuro que precisa ser cuidado com muito carinho. Eu vou correr aqui um pouquinho na entrevista. O senhor tem um discurso, mantém inclusive, né? A gente falou isso desde o começo, que o senhor tinha posições bem antagônicas políticas em relação ao presidente Lula, por exemplo. E o senhor ficou ali 17 anos à frente da Fiesp. Aliás, depois eu quero saber o que é que motivou o senhor a voltar também. Mas, assim, vindo para essa primeira pergunta, o senhor ficou 17 anos frente à Fiesp, sempre com uma postura muito dura em relação a questões políticas. E, em alguns momentos, o senhor foi criticado de que estaria usando o cargo para pretensões políticas próprias. O senhor tem hoje alguma pretensão de voltar à política e disputar cargo eletivo novamente? Não, nesse momento eu não tenho nenhuma pretensão, não estou filiado a partido nenhum e nunca utilizei das entidades, durante os anos que estive lá, para questões políticas. Tanto é que, às vezes que eu fui candidato a governador de São Paulo, eu me licenciei e durante aqueles meses que eu estava licenciado, não aparecia na Fiesp. Eu nunca utilizei das nossas entidades. Quem fala isso é muito normal, quando você é candidato, ter críticas. Quando você tem um tipo de crítica, tem outros tipos de crítica. Eu também, essa questão de ser antagônico ao presidente Lula, eu repito, o presidente eleito pelo povo tem o meu respeito. Eu me relacionei em governos passados, o governo Lula, que o Lula era o presidente, recebi o presidente Lula no meu gabinete da Fiesp dezenas de vezes e fizemos um trabalho, sempre que os trabalhos eram direcionados, que nós entendíamos que era para o bem do Brasil, nós sempre estivemos aliados. Eu não tenho essa questão política, eu não peso a questão política, eu peso a questão do que está certo e errado. Hoje eu entendo que o governo tem que gastar menos. Qualquer que fosse o governo, eu ia falar isso.
Eu entendo que os juros são altos e causado pelo governo. Qualquer que fosse o governo falaria isso. Eu entendo que estas opções geopolíticas possam não ser as melhores para o Brasil. Independente de quem fosse o governo, se estivesse fazendo isso, eu iria falar a mesma coisa. E também da mesma forma que todas as ações que o governo faça que esteja no caminho correto, nós vamos apoiar e vamos aplaudir. Então, é bem apolítica as posições da Fiesp. A Fiesp, ela tem uma visão liberal, não tenha dúvida. Nós queremos menos Estado, menos imposto, menos burocracia, mais modernidade, mais tecnologia, enfim. Isso está na nossa alma. Mas isso não significa que a gente não respeite a todos que estejam aí ocupando os seus cargos e têm suas responsabilidades. E quando chegar período eleitoral, na sua avaliação, a Fiesp tem que declarar um apoio a determinado candidato ou não? Não, não cabe à Fiesp declarar apoio a candidatos e nem estar envolvida na política partidária. Mas ela tem a liberdade, a indústria, os setores produtivos, com a visão liberal, ela vai continuar tendo. Nós não vamos mudar a nossa visão de país, nossos princípios. Nós acreditamos que, para o bem do Brasil, a visão liberal é fundamental. Então, naturalmente, isso é conhecido. Se for diferente disso, era de se estranhar até, né? Então, eu vejo que, numa democracia, você tem todo o direito de defender aquilo que você acredita que seja melhor para o país. E a Fiesp, durante o período que eu estive lá, sempre se comportou assim e eu penso em me comportar e fazer a Fiesp ter essa postura, sempre com independência dos governos, mas com apoio sempre que os governos estiverem alinhados na nossa visão, fazendo coisas boas e criticando quando precisar criticar. O que é que motivou o senhor a voltar? Você sabe que na vida não era meu plano de vida, mas a vida tem planos para você. E eu descobri isso. Muitas vezes a gente percebe que as coisas acontecem, que é um plano que a vida te impõe. Houve uma iniciativa de praticamente todos os setores produtivos. O ano passado, fizeram assembleias enfim, e discutiram esse tema e me trouxeram um abaixo-assinado me convocando para participar e encabeçar a chapa nas eleições desse ano. Eu achei esse movimento tão bacana e eu gosto muito do Brasil e isso me fez aceitar a voltar a candidatar como presidente dessa chapa que fomos eleitos e eu penso em poder ajudar bastante o Brasil a partir do ano que vem, durante os 4 anos seguintes, de 26 a 29. Estou quase acabando, prometo. Mas agora a indústria mesmo. A indústria já representou 35% do PIB nacional. Hoje, acho que roda ali em torno dos 11%, mais ou a menos. indústria de transformação, 12%, mais a indústria da construção, que a Fiesp representa também, a indústria da mineração, aí você soma, acima de 20% do PIB, somando todas essas áreas, mas já representou mais. Não tenha dúvida que houve essa mutação no mundo inteiro. A indústria de transformação, ela sente, e sente mais no Brasil, porque a indústria, falando da indústria de transformação, ela tem normalmente ciclos longos, e quando você tem instabilidade, quando você tem juros altos, quando você tem o velho e sempre famoso custo Brasil, infelizmente, né? O Delfim dizia, né, o custo Brasil é dois corredores, um vai com uma sacola, uma mochila de pedras nas costas e o outro vai levezinho. E os nossos concorrentes lá fora, pagando juros baixos, não tendo essas dificuldades que nós temos aqui, esse custo Brasil nas costas, isso realmente faz a diferença. Então, eu espero que a gente consiga tirar isso das costas do empresariado, do trabalhador brasileiro, das empresas brasileiras e a gente tenha realmente competitividade, tenha condições parecidas ou semelhantes aos nossos concorrentes lá fora. Esse tamanho hoje é o tamanho da indústria no Brasil, essa representatividade no PIB, ou ainda tem condições de voltar a patamares antigos? Não podemos nos acomodar nesse tamanho, não. Nós temos que aproveitar essa grande transformação. Sabe que em momentos de grandes transformações nascem oportunidades.
É por isso que eu disse que eu estou preocupado para os próximos 4 anos, a partir de janeiro do ano que vem, para que a gente ajude as empresas, forme mão de obra para essa nova indústria, para essa indústria de grandes transformações tecnológicas, com a utilização da inteligência artificial. Quer dizer, nessa mexida se busque produtividade, se busque eficiência, para que a gente realmente tenha um trabalho de diplomacia empresarial, onde a gente vá valorizar marcas brasileiras, produtos brasileiros, produtos com valor agregado, a gente possa vender uma imagem diferenciada no exterior, de qualidade, de beleza, de design, enfim. E tudo isso leve a gente poder ter um crescimento industrial novamente, seja a indústria da transformação e os outros segmentos da indústria, para que realmente faça bem ao Brasil, porque a indústria é necessária para um país. A indústria, ela paga bons salários, ela desenvolve tecnologia, ela desenvolve regiões, ela recolhe impostos. Aliás, a indústria de transformação é quem mais paga imposto nesse país, né? A indústria de transformação paga 30% de imposto a cada real arrecadado de impostos, mais do que 30% é da indústria de transformação. Então, é um patrimônio que o Brasil precisa preservar, precisa cuidar direitinho e precisa fazer com que ele realmente se desenvolva. E o que as empresas pedem não é favores ou subsídios. É até uma maldade quando se fala, a indústria gosta de favor. Não, a indústria não quer favor de nada. Agora, o que a gente precisa ter é as condições que os nossos concorrentes têm. Porque, assim como outros podem ter um custo num ambiente favorável, competitivo, de juros, de crédito, de carga tributária e tudo, o que se pede é isso, condições semelhantes dos nossos concorrentes. Senão você vai pegar a indústria mais moderna que tenha no mundo, você instala ela no Brasil, ela perde a competitividade dela. Por quê? Porque ela vai pagar juro alto, o imposto é alto, aí tem que ter escolta, porque não tem segurança pública para os produtos, tem dificuldade de fazer seguros de mercadoria. São problemas que não existem em outras partes. Então, nós precisamos consertar, tirar esse ambiente hostil e fazer um ambiente que estimule o investimento, estimule o progresso, enfim. E, junto com tudo isso, nesse novo momento de tecnologia, de inteligência artificial, que nós vamos fazer um trabalho, como já disse, muito forte a Fiesp com as empresas, muito forte no Senai com a formação profissional, dando oportunidade aos brasileiros a terem sucesso, sejam como trabalhadores, como funcionários, sejam como empresários. Vamos estimular muito o empreendedorismo, pequenas, médias empresas, e vamos estimular também esse trabalho internacional de exportação, de importação, de investimentos estrangeiros aqui, de investirmos em empresas brasileiras no exterior. Temos que fazer um trabalho realmente, uma história nova, aproveitando esse momento novo, um evento da inteligência artificial que muda a vida das pessoas e das empresas e também vão ter que mudar a vida dos governos. Os governos vão ter que buscar a sua eficiência. Nós não podemos ter máquinas enferrujadas públicas mais. Nós temos que ter um país moderno em todos os sentidos. E tudo que nós pudermos ajudar para isso, vamos ajudar também, assim como a educação pública. Eu espero que a gente consiga que esse trabalho que a gente vai fazer no SESI, de levarmos a qualidade da educação dentro dos novos tempos ao topo, com referências internacionais, que isso irradie na escola pública também, porque a educação para um país é muito importante. Podemos aceitar que as nossas crianças não tenham boa qualidade de educação na escola pública brasileira. Então, tudo isso faz parte não de reclamação, faz parte de um desafio que, como brasileiros, nós vamos ter. E eu acho que é com talvez o conjunto dessas coisas todas que me levaram a aceitar o desafio de voltar à Fiesp a partir do ano que vem. Scarf, muito obrigada, viu? Sucesso aí no retorno. O pato volta também. Eu estou olhando para trás do senhor, a imagem tem o pato, o famoso pato da Fiesp. Volta junto agora ou não? Ele está lá porque ele é a história da Fiesp, faz parte da história da Fiesp, né? Uhum. Mas ele está lá, de vez em quando ele conversa comigo, mas por enquanto ele está quietinho. O que é que esse pato tem dito? O pato está meio triste, viu? Porque ele não gosta de aumento de imposto. Esse negócio do IOF não deixou ele feliz, não. Mas a reforma tributária? A reforma tributária é um outro desafio que nós precisamos agora acompanhar o comitê gestor
ela tem pontos positivos, ela tem outros pontos que dependem de regulamentação, que precisam ser acompanhados. Por exemplo, as alíquotas não estão definidas. É fundamental o acompanhamento e vamos fazer o acompanhamento desse comitê gestor para realmente definição daquilo que ainda não foi definido. Por outro lado, ela tem alguns pontos, como, por exemplo, o prazo de recolhimento dos impostos a partir da geração do recebimento daquela venda, o imposto por fora, ou seja, é sem mais o imposto e não por dentro como era antes, acaba a guerra fiscal, porque ele sai da origem para o destino. Então ela tem pontos interessantes, pontos bons, agora precisa ser acompanhado muito de perto a regulamentação dela, para, por exemplo, a alíquota tem que ser bem calibrada, porque senão, atrás da reforma que tem como objetivo baratear, aumentar a competitividade, simplificar, agilizar, vem um aumento de imposto, que nós não vamos deixar. Isto vai acontecer a partir do ano que vem, quer dizer, já está aprovado, agora é regulamentação. Mas essas simulações vão acontecer a partir do próximo ano e nós vamos acompanhar muito de perto. E é lamentável, falei do IOF, é lamentável ainda se criar impostos, né? É aumento de impostos. Então, infelizmente, a gastança leva para cobrir as contas a necessidade de mais imposto, e mais imposto é o que a sociedade brasileira não quer e não aceita mais. Então, a Fiesp sempre teve uma postura muito forte contra o aumento de imposto e vai voltar a ter, porque imposto se tem demais. O que nós queremos é qualidade no serviço público e o que nós queremos é redução de gastos e gastar com melhor qualidade. Quando o governo gasta, gastar com boa qualidade e gastar menos. Reduzir o tamanho do Estado, né? O Estado brasileiro está maior do que o Brasil. O Estado... O governo é para servir a população. Aqui no Brasil, o Estado, o governo, acaba a população tendo que ser penalizada pelo tamanho dele, pelos custos dele, pela despesa dele. Você veja que hoje a arrecadação de impostos no Brasil ultrapassa 3 trilhões de reais e falta dinheiro para tudo. Então é sempre a mesma história. Aumenta imposto, aumenta imposto. 3 trilhões de reais de impostos se arrecada e falta dinheiro. Falta para isso, falta para aquilo e tal. Então, nós precisamos corrigir isso. Como brasileiros unidos, uma outra coisa que é muito importante é que haja uma união entre os poderes. A praça é dos 3 poderes, né? Você sabe que a Praça de Brasília, os prédios são equidistantes, é uma praça de 3 poderes. Todos devem respeitar uns aos outros, devem ter um entendimento, e o que nós mais precisamos no Brasil agora é isso, é uma pacificação, para que todo mundo se una a trabalhar por esse futuro que está aí já. E o Brasil está, muitas vezes, desconcentrado desse foco tão importante que é esse futuro com tecnologias diferentes, novas, transformando as coisas a cada minuto, a cada dia. E nós precisamos pegar essa velocidade e aproveitar disso, fazer uma diferença, que o Brasil realmente se reposicione no mundo de uma forma muito mais competitiva, muito melhor em todos os sentidos. Nós temos muitas vantagens, nós temos que melhorá-las e ampliá-las, né?